Como os seus dias, será a sua força. Deuteronômio 33, 25. Sem essa verdade fortemente solidificada em tua alma, logo você descobrirá que Satanás tem uma porta secreta para a tua mente. Amado, parece triste que todos os dias tenham que morrer e serem seguidos por uma noite. Vimos as colinas cobertas de verde até o seu cume e os mares banhando a sua costa com uma glória prateada. Estendemos nossos olhos para longe e vimos o horizonte se expandir cheio de beleza e encanto. E sentimos tristeza pelo fato de a luz do sol ter que se pôr sobre uma cena tão deslumbrante e tanta beleza ter que ser envolta na escuridão do esquecimento. Mas quantas razões temos para agradecer a Deus pelas noites. Se não fosse pelas noites, quanto de beleza jamais seria descoberta. Nunca teria considerado os céus obra de suas mãos, ó meu Deus, se tu não tivesses primeiro coberto o sol com um manto grosso de escuridão. A lua e as estrelas que tu ordenastes jamais teriam brilhado em meus olhos se tu não tivesses escondido a luz do sol e o mandado se retirar para dentro das cortinas do oeste. A noite parece ser a grande amiga das estrelas. Todas elas seriam invisíveis aos olhos dos homens se não fossem colocadas no pano de fundo da escuridão. E assim mesmo é também com o inverno. Poderíamos nos entristecer pelo fato de todas as flores do verão terem que morrer e todas as frutas do outono terem que ser colhidas em seus celeiros, que cada árvore tenha que ser despojada e todos os campos percam suas belas flores. Mas se não fosse pelo inverno, nunca veríamos os cristais cintilantes da neve. Nunca veríamos os belos pingentes de gelo que pendem das beiradas mil. Muito dos maravilhosos milagres de geada de Deus não seriam ocultos se não fosse pelo frio cortante do inverno que, ao nos tirar uma beleza, nos dá outra. Ele tira o esmeralda do relvado, nos dá o diamante do gelo. Ele nos tira os brilhantes rubis das flores, nos dá a bela pele branca da neve. Bem, agora traduza essas duas ideias e você verá porque até mesmo o nosso pecado, nosso estado perdido e arruinado, foi feito meio nas mãos de Deus de nos manifestar as excelências do seu caráter. Meus queridos amigos, se você e eu tivéssemos estado sem problemas, nunca teríamos recebido uma promessa como esta. Como são os seus dias, assim será a sua força. É a nossa fraqueza que abriu espaço para que Deus nos desse tal promessa. Nossos pecados abrem espaço para um Salvador. Nossas fraquezas abrem espaço para o Espírito Santo corrigi-las. Todas as nossas andanças abrem espaço para o bom pastor, para que ele possa nos procurar e nos trazer de volta. Não amamos as noites, mas amamos as estrelas. Não amamos a fraqueza, mas bendizemos a Deus pela promessa que nos sustenta em nossa fraqueza. Não admiramos o inverno, mas admiramos a neve cintilante. Devemos tremer diante de nossa própria fraqueza, mas ainda assim bendizemos a Deus por sermos fracos, pois isso abre espaço para a exibição de sua própria força invencível ao cumprir tal promessa como esta. Ao me dirigir a vocês esta manhã, primeiro terei que notar a autofraqueza implícita em nosso texto. Em segundo lugar, chegarei à grande promessa do texto. E então, tentarei tirar uma ou duas inferências disso antes de concluir. Em primeiro lugar, a autofraqueza insinuada no texto. Para continuar minha metáfora, se esta promessa é como uma estrela, você sabe que não é possível ver as estrelas durante o dia, quando estamos aqui em cima, na terra, refletindo o sol. Precisamos descer um poço profundo e escuro, e então poderemos descobri-las. Bem, amados, como agora pode ser dia em nossos corações, será necessário que desçamos o poço profundo
das antigas lembranças de nosso passado escuro, de problemas e provações. Precisamos primeiro ter uma boa ideia da grande profundidade da nossa própria fraqueza, antes de conseguirmos contemplar o brilho desta promessa rica e extremamente preciosa. Um homem autossuficiente não pode entender esta promessa, assim como um carregador de carvão não pode entender grego. Ele nunca esteve em uma posição em que pudesse ou necessitasse entender. Ele nunca aprendeu sua própria necessidade da força de outro e, portanto, não pode entender o valor de uma promessa que consiste em nos dar uma força além da nossa. Vamos considerar por alguns minutos a nossa própria fraqueza. Vós, filhos de Deus, não tendes provado vossa própria fraqueza no dia do dever? O Senhor vos falou e disse: Filho do homem, corre e faz tal e tal coisa que eu te ordeno. E vós fostes fazer, mas enquanto estavas no caminho, um senso de grande responsabilidade vos curvou, e vós estivestes prontos para voltar atrás logo no começo e gritar: manda quem tu quiseres, mas não eu. Reforçado pela força, fostes cumprir o dever, mas enquanto o fazias, às vezes sentistes as mãos pesadas excessivamente, e tivestes que olhar para cima muitas vezes e clamar: ó Senhor, dá-me mais força, pois sem a tua força esta obra ficará inacabada. Eu não posso fazê-la sozinho. E quando a obra foi feita e olhastes para trás, ficastes ou maravilhados por ter sido feita por um verme tão pobre e fraco como vós, ou sentistes horror porque temies que a obra estivesse estragada, como o vaso na roda do oleiro, por falta de habilidade da vossa parte. Eu mesmo, em minha posição, confesso que tenho 1000 razões para confessar minha própria fraqueza todos os dias. Ao preparar o sermão, quantas vezes descobrimos nossa fraqueza quando 100 textos se apresentam e não sabemos qual escolher? E quando escolhemos nosso assunto, pensamentos distraídos entram. E quando tentamos concentrar nossas mentes em algum tópico sagrado, elas são levadas para cá e para lá, arrastadas como as mentes de crianças por todo o vento de pensamento. E quando nos ajoelhamos para buscar a ajuda do Senhor antes de pregarmos, quantas vezes nossa língua se recusa a expressar a sinceridade de nossos corações. Infelizmente, com que frequência também nosso coração está frio quando estamos prestes a iniciar uma ocupação que requer o coração quente como um forno e os lábios ardentes como uma brasa viva. Aqui neste púlpito, muitas vezes aprendi minha fraqueza, quando as palavras fugiram de mim e os pensamentos se foram. E quando aquele zelo que pensei que teria jorrado como uma cachoeira, saiu em gotas relutantes, como um córrego mal-humorado, a fonte da qual quase falha e que parece desejar ser seca e morta. E depois de pregar, como eu me atirei na cama e me revirei de um lado para outro, gemendo, porque pensei que havia falhado em entregar minha mensagem e não havia pregado a palavra do meu mestre, como meu mestre gostaria que eu pregasse. Todos vocês, em seus próprios chamados, sem dúvida, têm tido o suficiente para provar isso. Eu não acredito que um cristão possa se examinar sem encontrar todos os dias que a fraqueza é provada até mesmo no cumprimento do seu dever. Sua loja, escritório ou posição em uma empresa, por menor que seja, será suficiente para provar sua fraqueza. Seu negócio, por menor que seja, suas preocupações, por mais leves, sua família, por menor que seja, lhe fornecerão provas suficientes do fato: sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Meus amados, provamos nossa fraqueza talvez mais visivelmente quando chegamos ao dia do sofrimento. Aí é que somos fracos, de fato. Sentei ao lado daqueles que estavam muito doentes e observei sua paciência.
Mas não sei se alguma vez admirei a paciência de um homem doente tanto quanto quando eu estou doente. Então vejo que a paciência é uma virtude extraordinariamente difícil. As mulheres sofrem e sofrem bem, mas acho que há muito poucos homens que poderiam suportar 1/10 do sofrimento que muitas mulheres suportam sem exibir 100 vezes mais impaciência. A maioria de nós, que é dotada de constituições fortes e tem poucas doenças, temos que nos castigar para que o pouco de doença com que temos que lidar seja suportado com tão pouca resignação e com tanta impaciência. Estamos prontos demais para reclamar, preparados demais para curvar nossas cabeças e desejar estar mortos, porque uma pequena dor está rasgando o nosso corpo. Aqui é que provamos nossa fraqueza de fato. Ah, povo de Deus, é uma coisa falar sobre a fornalha, é outra coisa estar dentro dela. É uma coisa olhar para o bisturi do médico, mas completamente diferente senti-lo. Você descobrirá que é uma coisa tomar um gole do cálice de remédio, mas completamente diferente ficar na cama uma semana ou meses tediosos e beber continuamente daquela poção nauseante. Quando você está em terra seca, a maioria de vocês é bom marinheiro, mas no mar você é muito diferente. Há muitos homens que são maravilhosamente bravos soldados até entrarem na batalha, e depois desejam estar a quilômetros de distância, e exceto suas esporas para fazer o cavalo se afastar, não há arma que possam usar com muita vantagem. Aquele homem nunca esteve doente, e por isso é quem não conhece sua fraqueza, sua falta de paciência e resistência. Novamente, amados, há outra coisa que muito em breve provará nossa fraqueza, se nem o dever nem o sofrimento o farão: o progresso. Você se senta amanhã e lê a vida de algum eminente servo de Deus, talvez a vida de David Brainerd e como ele deu sua vida por seu mestre no deserto solitário, ou a vida heróica de Henry Martin e como ele sacrificou tudo por Cristo. E enquanto lê, você diz para si mesmo: vou me esforçar para ser como esse homem, vou buscar ter sua fé, seu autossacrifício e seu amor pelas almas imortais. Tente consegui-los, amados, e logo encontrará sua própria fraqueza. Às vezes, pensei em tentar ter mais fé, mas achei muito difícil manter a que já tinha. Pensei, vou amar mais o meu Salvador, e era certo que eu deveria me esforçar para isso, mas quando tentei amá-lo mais, descobri que talvez estava retrocedendo em vez de avançar. Quantas vezes descobrimos nossa fraqueza quando Deus responde às nossas orações? Pedi ao Senhor que pudesse crescer em fé, amor e cada graça, pudesse saber mais de sua salvação e buscasse mais fervorosamente o seu rosto. Eu esperava que em alguma hora favorecida Ele atendesse meu pedido e pelo poder constrangedor do seu amor subjugasse meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, Ele me fez sentir os males ocultos de meu coração e deixou que a poderosa ira do inferno atacasse minha alma em cada parte. Senhor, por que assim? Eu clamei tremendo. Tu vais perseguir sua criatura até a morte? É desta maneira, respondeu o Senhor, que eu respondo à oração por graça e fé. O Senhor nos ajuda a crescer para baixo, quando só pensamos em crescer para cima. Qualquer um de vocês que tente crescer em graça e correr a corrida celestial e faça um pequeno progresso, logo descobrirá que, na estrada escorregadia que temos que percorrer, é muito difícil dar um passo à frente, embora seja muito fácil dar muitos passos para trás. Se nada dessas três coisas provar sua fraqueza, cristão, aconselho você a tentar outra. Veja como você se comporta na tentação. Já vi uma árvore na floresta que parecia estar firmemente plantada como uma rocha. Fiquei embaixo de seus ramos de grande alcance e tentei sacudir o tronco para ver se conseguia, mas ela permaneceu imóvel. O sol brilhou sobre ela,
A chuva desceu e muitas geadas de inverno espalharam neve em seus galhos, mas ainda assim ela permaneceu firme e forte. Mas uma noite veio um vento uivante que varreu a floresta, e a árvore que parecia tão firme ficou estendida ao longo do chão. Seus braços esqueléticos, que antes estavam erguidos para o céu, agora estavam quebrados, e o tronco partido em dois. E assim eu já vi muitos professantes fortes e poderosos. Nada parecia abalá-los, mas vi o vento da perseguição e tentação vir contra eles, e ouvi-o gemer, e finalmente vi-os sucumbir em apostasia, ficando deitados no chão, como um exemplo triste de que todo homem e mulher se tornará, se não tornar o Senhor sua força e não confiar no Altíssimo. Ah, diz alguém, não acredito que possa ser tentado a pecar assim. Meu amigo, depende do tipo de tentação que é. Muitos de nós não poderiam ser tentados pelo álcool, e outros não poderiam ser tentados pela luxúria sexual. Se o diabo colocasse diante de alguns de vocês copos dos vinhos mais ricos que já vieram das vinhas da Borgonha ou de Xeres, vocês não se importariam com eles. Se apenas desse um gole, seria o suficiente para vocês. Seria em vão tentá-los com a música dos bêbados. Nada poderia fazê-los perder o equilíbrio com bebidas alcoólicas. Mas talvez você seja exatamente a pessoa que poderia ser vencida por uma tentação de luxúria. Há outros homens que nem a luxúria, nem o vinho podem vencer, mas podem ser levados por uma perspectiva de lucro para a desonestidade. E outros, novamente, que nem o lucro, nem a luxúria, nem o vinho poderiam desviar, mas podem ser derrubados pela raiva, inveja ou malícia. Todos temos nossos pontos fracos. Quando Tétis mergulhou Aquiles no Estige, aquele rio infernal no Hades, você se lembra que ela o segurou pelo calcanhar. Ele foi tornado invulnerável onde a água o tocou, mas seu calcanhar, não sendo coberto pela água, era vulnerável, e ali Paris atirou sua flecha e ele morreu. Assim também somos nós. Podemos pensar que estamos cobertos de virtude até ficarmos totalmente invulneráveis, mas temos um calcanhar em algum lugar. Há um lugar onde a flecha do diabo pode encontrar seu caminho. Daí a necessidade absoluta de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que não haja uma única junta da armadura que fique desprotegida contra as flechas do diabo. Satanás é muito mais astuto. Ele conhece todos os aspectos da humanidade. Há muitos castelos antigos que resistiram a todos os ataques, mas por fim, algum traidor de dentro saiu e disse: conheço uma velha passagem abandonada no caminho de volta, subterrâneo, que não foi usado por muitos anos. Em tal campo você verá uma abertura. Tire um monte de pedras colocadas lá, e eu o levarei pela passagem. Você chegará então a uma porta velha da qual eu tenho a chave, e eu o deixarei entrar. E assim, por um caminho de estrada secreto, eu posso levá-lo ao coração do castelo, que você pode facilmente capturar. É assim com Satanás. O homem não se conhece tão bem quanto Satanás o conhece. Existem caminhos de entrada e passagens subterrâneas para o coração do homem que o diabo entende bem. Aquele que pensa que está seguro, tome cuidado para não cair. Não é um hino ruim do Dr. Watts, afinal de contas, onde ele nos conta que Sansão era muito forte enquanto usava seu cabelo. Mas ele diz: Sansão, quando perdeu seu cabelo, encontrou os filisteus à sua altura. Ergueu seus ombros vãos com grande surpresa, lutou como um fraco e perdeu seus olhos. A razão era porque havia um caminho de volta, um caminho secreto para o coração de Sansão. Os filisteus não podiam derrotá-lo. Monte sobre pedras, como a mandíbula de um jumento, matei 1000 homens. Venham, filisteus, ele os despedaçará, como fez com um leão jovem. Amarrem-no com cordas novas e verdes, e ele as quebrará em 2.
Trancem sua juba com uma vara de tecelão, e ele quebrará correntes como se fossem teias de aranha, e sairá como um gigante refrescado com vinho novo. Mas, ó Dalila, ele tem um caminho secreto para o seu coração. Você descobriu e agora pode derrubá-lo. Tremam, pois ainda podem ser vencidos. Vocês são tão fracos como a água, se Deus os deixar sozinhos. Agora, eu acredito que se tivermos examinado bem esses diferentes pontos de nossa posição moral na terra, todo filho de Deus estará pronto para confessar que é fraco. Imagino que possa haver alguns de vocês prontos para dizer: Senhor, eu não sou nada. Então eu vou responder: você é um jovem cristão. Haverá outros de vocês que dirão: Senhor, eu sou menos do que nada. E eu vou dizer: você é um velho cristão. Quanto mais velhos os cristãos ficam, menos eles se tornam em sua própria estimativa. E como resultado, mais eles sentem sua própria fraqueza e mais inteiramente confiam na força de Deus. Tendo assim falado sobre o primeiro ponto, vamos agora ao segundo, a grande promessa. Como os teus dias, assim será a tua força. Em primeiro lugar, esta é uma promessa bem garantida. Uma promessa não é nada a menos que eu tenha uma boa garantia de que será cumprida. É em vão que os homens prometam muito, a menos que o cumprimento seja tão grande quanto a promessa. Porque se não for assim, a grandeza da promessa é apenas a grandeza do engano. Mas aqui cada palavra de Deus é verdadeira. Deus não emitiu notas para o banco do céu que ele não possa pagar em uma hora se quiser. Há bastante ouro nas reservas da onipotência para pagar todas as contas que já serão sacadas pela fé do homem ou pelas promessas de Deus. Agora, olhe para esta: como os teus dias, assim será a tua força. Amado, Deus tem uma forte reserva com a qual cumprirá esta promessa. Ele próprio não é onipotente, capaz de fazer todas as coisas? Crente, até que você possa esgotar o oceano da onipotência, até que possa quebrar em pedaços as montanhas altas da força toda-poderosa, nunca tema. Até que seu inimigo possa parar o curso de um furacão com um caniço, até que possa desviar o furacão do seu caminho com uma palavra de seus lábios insignificantes, você não deve pensar que a força do homem será capaz de superar a força que está em você, ou seja, a força de Deus. Enquanto os enormes pilares da terra permanecerem, você tem o suficiente para tornar sua fé firme. O mesmo Deus que guia as estrelas em suas órbitas, que dirige a terra em sua órbita, que alimenta a fornalha ardente do sol e mantém as estrelas perpetuamente ardendo com seu fogo e brilho incandescente. O mesmo Deus prometeu suprir sua força. Enquanto ele é capaz de fazer todas essas outras coisas, não pense que ele será incapaz de cumprir sua própria promessa. Lembra do que ele fez nos dias antigos, em gerações passadas? Lembra de como ele falou e tudo se fez? Como ele ordenou e tudo aconteceu? Você não vê na eternidade negra, quando não havia nada além de escuridão sombria? Lá ele estava, o poderoso artífice. Sobre a bigorna, lá ele lançou uma massa quente de chamas e, martelando-a com seu próprio braço poderoso, cada faísca que voava dela fez um mundo. Essas faíscas ainda estão cintilando. A prole da bigorna dos propósitos eternos e do hino de sua própria majestosa força. E ele, que criou o mundo, ficará cansado? Ele falhará? Ele quebrará suas promessas por falta de força? Ele suspende o mundo no nada. Ele fixou os pilares do céu em soquetes de luz de prata e pendurou neles as lâmpadas de ouro, o sol e a lua. E será que ele, que fez tudo isso, será incapaz de sustentar seus filhos? Será que ele será infiel à sua palavra por falta de poder em seus braços ou força em sua vontade?
Lembre-se novamente que o seu Deus, que prometeu ser a sua força, é o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder de sua mão. Quem alimenta os corvos? Quem supre os leões? Não é Ele quem faz isso? E como? Ele abre sua mão e supre as necessidades de cada ser vivo. Ele não precisa fazer mais do que simplesmente abrir sua mão. Quem é que controla a tempestade? Ele não diz que cavalga sobre as asas do vento, que faz das nuvens seus carros e segura a água na cavidade de sua mão. Ele falhará com você. Quando ele colocou uma promessa como esta em registro, você por um momento pode ter o pensamento de que ele tem ultrapassado o seu poder para cumprir a promessa. Ah, não. Quem foi que cortou em pedaços a serpente marinha e feriu o dragão? Quem dividiu o mar vermelho e fez as águas ficarem de pé como um monte? Quem guiou o povo pelo deserto? Quem foi que lançou o faraó e seus capitães escolhidos nas profundezas do mar vermelho? Quem fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra? Quem expulsou os cananeus com as grandes vespas e fez um caminho de escape para o seu povo Israel? Quem os trouxe de volta de seu cativeiro e os assentou novamente em sua própria terra? Quem é ele que derrubou reis e destruiu poderosos impérios para que pudesse fazer um lugar para seu povo, onde pudesse habitar em uma morada tranquila? Não foi o Senhor quem fez isso? E seu braço está encurtado para que não possa salvar? Ou é seu ouvido pesado para que não possa ouvir? Ó tu, que és meu Deus e minha força, posso acreditar que esta promessa será cumprida, pois o reservatório infinito da tua graça nunca se esgotará, e o depósito ilimitado da tua força nunca poderá ser esvaziado ou saqueado pelo inimigo. É então uma promessa garantida. Mas agora, quero que você note que é uma promessa limitada. O que? Pergunta alguém. Limitada? Porque diz: como são os teus dias, assim será a tua força. Sim, é limitada. Eu sei que é ilimitada em nossos problemas, mas ainda assim é limitada. Primeiro, diz que nossa força será como são nossos dias. Não diz que nossa força será como são nossos desejos. Ó, quantas vezes pensamos: como eu gostaria de ser tão forte quanto fulano, alguém que tinha muita fé. Ah, mas então você teria mais fé do que precisa. E qual seria o bem disso? Seria como o maná que os filhos de Israel tinham. Se não o comessem durante o dia, gerava vermes e cheirava mal. Ainda assim, diz alguém: se eu tivesse fé como fulano, acho que faria maravilhas. Sim, mas você receberia a glória delas. É por isso que Deus não permite que você tenha fé assim, porque Ele não quer que você faça maravilhas. Isso é reservado para Deus, não para você. Ele somente faz coisas maravilhosas. Mais uma vez, não diz que nossa força será como nossos medos. Deus muitas vezes nos deixa lidar sozinhos com nossos medos, nunca com nossos problemas. Muitos dos filhos de Deus têm uma fábrica nos fundos de suas casas na qual fabricam problemas. E os problemas caseiros, como outras coisas caseiras, duram muito tempo e geralmente se encaixam muito confortavelmente. Os problemas que vêm de Deus são sempre adequados, do tipo certo para nossas costas. Mas os que fazemos são do tipo errado e sempre duram mais do que os de Deus. Conheci uma velha senhora que se preocupava porque acreditava que morreria em um asilo e queria que Deus lhe desse graça de acordo com essa realidade. Mas qual seria o bem disso? O Senhor queria que ela morresse em seu próprio quarto tranquilo e não num asilo. Ouvi falar e conheci homens que, estando doentes, acreditavam que estavam morrendo e queriam graça para morrer complacentemente. Mas Deus não lhes daria, porque pretendia que vivessem, e porque Ele lhes daria a graça de morrer até que chegasse realmente a hora de morrer. E conhecemos outros que diziam precisar de graça para suportar muitos problemas que esperavam que viessem sobre eles. Eles iriam falhar em uma quinzena ou mais,
mas não falharam, e não era surpresa que não tivessem graça para ajudá-los a superar, porque não precisavam de graça para problemas que não haviam chegado. A promessa é: como são os seus dias, assim será a sua força. Quando o seu recipiente estiver vazio, então eu o encherei. Eu não lhe darei nada extra acima disso. Quando você estiver fraco, então eu o farei forte. Mas não vou lhe dar nenhuma força extra para guardar. Darei força suficiente para suportar seus sofrimentos e fazer sua obrigação hoje. Mas nenhuma força para jogar e disputar com seus irmãos e irmãs para conseguir a glória para si mesmos. Se tivéssemos força de acordo com nossos desejos, logo todos nós seríamos como Jesurum, engordaríamos e começaríamos a entrar em orgulho e chutar contra o Altíssimo. Mais uma vez, há outro limite. Diz: como são os seus dias, assim será a sua força. Não diz como são suas semanas ou meses, mas como são seus dias. Você não vai ter a graça de segunda-feira dada a você no domingo, nem a graça de terça-feira na segunda-feira. Você terá a graça de segunda-feira dada a você na manhã de segunda-feira, assim que se levantar e precisar dela. Você não a terá dada a você no sábado à noite. Você terá isso dia a dia, nem mais do que precisa, nem menos do que precisa. Eu não acredito que as pessoas de Deus possam ser confiáveis com uma semana inteira de graça de uma vez. Eles são como muitos dos nossos trabalhadores em Londres. Recebem seus salários no sábado à noite e depois passam a santa segunda-feira, entre aspas, e a santa terça-feira, entre aspas, sem fazer um único trabalho, até quarta-feira, quando vão aos contratantes com suas ferramentas para ajudá-los até o próximo sábado à noite. Eu acho que os filhos de Deus fariam o mesmo. Se tivessem graça dada a eles no sábado para durar a semana toda, questiono se Satanás não receberia grande parte dela. Se eles não estariam penhorando algumas de suas velhas evidências antes do final de semana para viver delas, gastando toda a sua graça na segunda e terça-feira, gastando muito de sua força em se orgulhar e se vangloriar, em vez de andar humildemente com seu Deus. Não. Como são seus dias, assim será a sua força. Agora, tendo dito que a promessa é limitada, talvez eu esteja obrigado a acrescentar que promessa extensiva é essa. Como são os seus dias, assim será a sua força. Alguns dias são coisas muito pequenas. Em nosso diário, temos muito pouco para registrar, porque nada importante aconteceu. Mas alguns dias são muito grandes. Eu conheci um grande dia, um dia de grandes deveres, quando grandes coisas tiveram que ser feitas para Deus, coisas tão grandes que pareciam ser demais para um homem fazer. E quando o grande dever estava apenas pela metade, veio o grande problema, como o meu pobre coração nunca havia sentido antes. Que grande dia foi aquele! Houve uma noite de lamentação neste lugar, e o clamor de choro e luto e morte. Mas bendito seja o nome de Deus. Embora o dia estivesse cheio de tempestade, e embora inchasse de horror, ainda assim, como aquele dia foi, assim foi a força de Deus. Olhe para o pobre Jó, que grande dia ele teve uma vez. Mestre, diz um, os bois aravam e os jumentos pastavam ao lado deles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram embora. Entra outro e ele diz, o raio de Deus caiu sobre as ovelhas. Diz outro, os caldeus caíram sobre os camelos e os levaram embora, e só eu mesmo, fiquei para lhe contar. Ainda assim, você vê, a graça continuou crescendo com o dia. Ainda assim, a força cresceu à medida que o problema crescia. Por fim, vem o golpe negro. Um grande vento veio do deserto e atingiu a casa onde seus filhos e filhas estavam festejando, e eles estão mortos, e só eu mesmo, fiquei para lhe contar. A graça ainda continuou crescendo e, por fim, a graça transbordou sobre o problema,
E o pobre velho patriarca gritou: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Jó, esse foi um grande dia, de fato. E foi uma grande graça que acompanhou aquele grande dia. Satanás, às vezes, infla nossos dias com sua respiração negra, até que eles cresçam a uma altura amaldiçoada, que não sabemos quão grandes os dias poderiam ser. Nossa cabeça gira ao pensar em passar por tal mar de problemas em tão pouco tempo. Mas como é doce pensar que a cama da graça nunca é menor do que um homem pode se esticar nela. Nem a cobertura do amor todo-poderoso é menor do que aquela que pode nos cobrir. Nunca precisamos ter medo. Se nossos problemas se tornassem tão altos quanto montanhas, a graça de Deus se tornaria como o dilúvio de Noé. Subiria 20 cúbitos mais alto até que as montanhas fossem cobertas. Se Deus nos enviasse, a você e a mim, um dia como nenhum outro jamais houve, Ele nos daria força como nenhuma outra jamais houve. Você vê Martim Lutero cavalgando em direção a Worms. Ali está um monge solitário indo diante de um grande conselho. Ele sabe que vão queimá-lo. Não queimaram John Hus e Jerônimo de Praga? Ambos esses homens tinham um salvo-conduto igual ao que deram a ele, mas que foi violado, e eles foram mortos pelos papistas, que disseram que nenhuma fé devia ser mantida com hereges. Lutero colocou muito pouca confiança em seu salvo-conduto. E você esperaria, quando ele cavalga em direção a Worms, que ele tivesse um semblante abatido, mas não. Assim que avista Worms, alguém o aconselha a não entrar na cidade. Ele disse: se houvesse tantos demônios em Worms como telhas nos telhados das casas, eu entraria. E ele cavalga direto para dentro. Ele vai à estalagem, come seu pão e bebe sua cerveja com a mesma complacência que se estivesse diante de sua própria lareira em sua casa. E então ele vai tranquilamente para a cama. Quando convocado diante do conselho e perguntado se vai retratar sua opinião, ele não precisa de tempo para considerar ou debater sobre isso. Ele diz: essas coisas que escrevi são a verdade de Deus, e por elas eu permanecerei até morrer. Que Deus me ajude. Toda a assembleia treme, mas não há nenhum rubor na face do corajoso monge, nem seus joelhos tremem. Ele está no meio de homens armados e daqueles que buscam seu sangue, cercado por um poderoso exército e diante de monarcas. Sentam-se cardeais ferozes e bispos sanguinários, e o legado do Papa, como aranhas ansiando por sugar seu sangue. Ele não se importa com nenhum deles. Ele se afasta e está confiante de que Deus é seu refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Ah, mas você diz: eu não poderia fazer isso. Sim, você poderia, se Deus o chamasse para isso. Qualquer filho de Deus pode fazer o que qualquer outro filho de Deus já fez, se Deus lhe der a força. Você não poderia fazer o que está fazendo agora sem a força de Deus. Mas você poderia fazer 10.000 vezes mais se Deus fosse pressionado a encher você com o seu poder. E Ele o fará, se for necessário. Que promessa expansiva é essa? Mais uma vez, que promessa variável é essa? Não quero dizer que a promessa varie, mas se adapta a todas as nossas mudanças. Como são os seus dias, assim será a sua força. Aqui está uma manhã linda e ensolarada. O mundo inteiro está rindo. Tudo parece feliz. Os pássaros estão cantando. As árvores parecem todas vivas, com a música soando. Minha força será como o meu dia, diz o peregrino. Ah, peregrino, há uma pequena nuvem negra se formando. Logo ela aumenta. O raio fere o céu e ele começa a sangrar em chuvas. Peregrino, como são seus dias, assim será a sua força. Os pássaros pararam de cantar e o mundo parou de rir. Mas como são seus dias, assim será a sua força. Agora a noite escura se aproxima e outro dia se aproxima. Um dia de tempestade e redemoinho e furacão. Você treme, peregrino. Como são seus dias,
assim será a sua força. Mas há ladrões na floresta, como são seus dias, assim será a sua força. Mas há leões que vão me devorar, como são seus dias, assim será a sua força. Mas há rios, como vou nadar neles? Aqui está um barco para levá-lo. Como seus dias, assim será a sua força. Mas há fogo, como passarei por ele? Aqui está a vestimenta que o protegerá. Como seus dias, assim será a sua força. Mas há flechas que voam durante o dia. Aqui está seu escudo. Como seus dias, assim será a sua força. Mas há a peste que caminha na escuridão. Aqui está o seu antídoto. Como seus dias, assim será a sua força. Onde quer que você esteja, e qualquer que seja o problema que o espera, como seus dias, assim será a sua força. Filhos de Deus, vocês não podem dizer que isso tem sido verdade até agora. Eu posso. Pode parecer egoísta se eu falasse das evidências que recebi disso durante a semana passada, mas ainda assim não posso deixar de registrar meu louvor a Deus. Saí deste púlpito no último domingo tão doente quanto qualquer homem já saiu do púlpito um dia. E também saí deste país doente como poderia estar. Mas assim que coloquei meu pé na outra margem, onde deveria pregar o Evangelho, toda a minha força voltou para mim. Assim que coloquei o arreio para ir lutar a batalha do meu mestre, todas as dores e calafrios desapareceram e toda a minha doença desapareceu. E conforme foi o meu dia, certamente foi a minha força, porque Deus queria que eu estivesse lá, então a força foi como o meu dia. Se Ele não me quisesse lá, seria diferente. Eu acredito que se eu estivesse deitado em um leito de morte, se Deus me chamasse para pregar na América e eu tivesse apenas fé para ser levado ao barco, teria a força dada a mim, embora parecesse estar morrendo, para ministrar como o Senhor havia me designado. E assim seria para cada um de vocês, onde quer que estivessem, encontrando que conforme o seu dia fosse, assim seria a sua força. E finalmente, que promessa longa é esta? Você pode viver até ficar muito velho, mas esta promessa sobreviverá a você. Quando você chegar às profundezas do Rio Jordão, do Rio da Morte, como são seus dias, assim será a sua força. Você terá confiança para enfrentar o último tirano sombrio e terá graça para sorrir mesmo nas mandíbulas da sepultura. E quando você se levantar novamente na terrível e maravilhosa manhã da ressurreição, como são seus dias, assim será a sua força. Embora a terra esteja cambaleando com desespero, você não conhecerá o medo. Embora os céus estejam cambaleando com a confusão, você não conhecerá a aflição. Como são seus dias, assim será a sua força. E quando você vir Deus face a face, e embora a sua fraqueza fosse suficiente para fazê-lo morrer, você terá força para suportar a visão beatífica. Você o verá face a face e viverá. Você vai deitar no colo do seu Deus. Imortalizado e cheio de força, você será capaz de suportar até mesmo o brilho do Altíssimo. Que inferência posso tirar além desta? Filhos do Deus vivo, se livrem de suas dúvidas, de seus problemas e de seus medos. Jovens cristãos, não tenham medo de seguir em frente na corrida celestial. Cristãos tímidos, que como Nicodemos têm vergonha de se declarar abertamente, não tenham medo. Como são os seus dias, assim será a sua força. Porque vocês precisam ter medo. Vocês têm medo de desonrar sua profissão de fé. Vocês não vão. Seu dia nunca será mais problemático ou cheio de tentação do que sua força estará cheia de libertação. E para aqueles que não têm Deus como seu, devo tirar uma inferência para vocês. Sua força está diminuindo. Você está envelhecendo e sua velhice não será como a sua juventude. Você tem força que você prostituiu para a causa de Satanás, que você usa mal no serviço do diabo. Quando você envelhecer, como você fará, a menos que sua maldade o leve à sepultura antecipadamente? Aqueles que olham pelas janelas terão os olhos escurecidos, e o gafanhoto será um fardo para você, e sua força
não será como o seu dia. E quando você vier a morrer, como você certamente morrerá, então não terá força para morrer. Você deve morrer sozinho. Você ouvirá aqueles portões de ferro rangerem em suas dobradiças, e nenhum anjo guardião para confortá-lo enquanto atravessa a tenebrosa cripta. E você ficará diante do grande tribunal de Deus no dia da ressurreição, e ninguém para fortalecê-lo lá. Como sua face ficará pálida de terror, como sua alma será aterrorizada de horror quando você ouvir a voz: aparte-se, maldito, para o fogo eterno no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Você não tem uma promessa como esta para animá-lo, mas você tem isso para levá-lo à desesperança. Seus dias serão mais pesados, mas sua força ficará mais leve. Suas tristezas serão multiplicadas e suas alegrias diminuídas. Seus dias serão mais curtos e suas noites mais longas. Seus verões ficarão mais fracos e seus invernos ficarão mais negros. Todas as suas esperanças morrerão e seus medos viverão. Você colherá a colheita de seus pecados na terrível vindima da ira eterna. Que Deus nos dê a todos graça para que, quando dias e anos passarem, todos possamos nos encontrar no céu. Há algumas pessoas aqui que eu vi muitas vezes e pensei que elas teriam se convertido antes. Eu faço a elas uma pergunta. Há algumas que eu sinceramente respeito, e é esta: o que você fará nas enchentes do Jordão? Quando a morte se apossar de você, o que você fará então? Que Deus os ajude a responder e a se preparar para encontrá-lo. Amém, queridos. Amém.